Hi student, great to see you again. I'm Fernando, your English teacher, and we are here for another class. And this is Valdene, who is helping us with this Libras Brazilian Sign Language. Thank you, Valdene. So let's get started. And here are, first of all, some tips on how to protect yourself in this COVID-19, for this COVID-19. How to protect yourself? There are some tips. First one, wash your hands frequently. Always wash your hands. Cover your face with face masks. Clean your objects with alcohol. Clean your objects, your notebook, your laptop, your cell phone. Please avoid crowded places. Don't touch your eyes, your nose, and your mouth. And cook your food thoroughly. I hope follow these instructions to be safe. I hope you and your family are well and safe. Let's get started. Então hoje a gente vai pegar aqui false cognates. É um tema muito importante que a gente fala muito nos primeiros ciclos. A gente falou muito das palavras cognatas, palavras iguais que ajudam muito, estratégia de leitura. Agora a gente vai mudar um pouco no ciclo 3, coisas mais específicas, ou diálogos, enfim, aquilo que não foi contemplado no ciclo 1 e 2. Então essas palavras falsos cognatos são chamadas de falsos amigos. Tem em francês também, não é só em inglês, em outras línguas tem. Elas parecem, mas não são. E nos enganam, nos pregam muitas peças. Então a gente vai ver quais são. É interessante isso. Então a definição que eu vou fazer, um roteiro, a definição de falsos cognatos, análise de questões do Enem, exemplos de falsos cognatos e gosto de terminar nos exercícios. Então, muito importante para o Enem, para quem vai traduzir textos, né? Quem vai interpretar, vai ler os textos. Então, false cognates ou false friends. Então, apesar da grafia parecida, algumas palavras em inglês possuem um significado totalmente diferente do português. Então, o caso aqui, mas a maioria são amigos, graças a Deus, igual na vida, a maioria são amigos sinceros e leais. Uma minoria pequena que são esses amigos falsos, que dão problema para a gente também. Então, a gente dá um exemplo, problem, é problema. Então, não tem dúvida que você vê lá no texto e ajuda. Às vezes você vai ler um texto ou interpretar um texto, você vê assim, às vezes 10 palavras numa frase pequena, tudo, só uma palavra que é desconhecida, o resto tudo igual à língua portuguesa. Aí você traduz, você entende mais, isso te ajuda muito, né? Então a gente pegou aqui, eu peguei uma questão do Enem 2017, que eu tenho pego muitas questões do Enem sempre partindo delas, né? Então aqui é a famosa que cai muito em Enem, carta ao editor, letters to the editor, cartas ao editor. Então é sobre Children and Guns, Armas e Crianças, publicado em 7 de maio de 2013. Então vamos dar uma olhada aqui. Eu peguei, depois no final a gente vai ver se interpreta a questão como caiu no Enem. Eu estou pegando uma coisa, puxando, para não ficar uma coisa solta. Eu gosto sempre de puxar uma coisa do texto, ou de um diálogo, contextualizar, né? Então ela falando, começando a carta ao editor. I find it abhorrent, eu acho, horrível, abominável, that the people of Burkesville, Kentucky, um estado americano, Burkesville, are not willing to learn a lesson from the tragic shooting of a 2-year-old girl by her 5-year-old brother. Então eu acho abominável que as pessoas de Burkesville não estão querendo aprender uma lição de um trágico tiroteio, né? De uma menina de um trágico, ela atirou, né? A menina de 2 anos, o irmão de 5 anos atirou na menina de 2 anos. Eram irmãos, a arma disparou, então ela manda essa carta para lá, para que a gente vai comentar no final. Mas aqui primeiro eu quero me ater à palavra
que é os cognatos. Então a gente vê, começa com a primeira palavra, tragic. Tem problema? Não. Tragic é trágico. Então não tem, esse é o sincero, não é o falso amigo, não. Então vamos ver os outros. Aí ela continua aqui. I'm not judging the lifestyle of introducing guns to children at a young age. Não estou julgando o seu estilo de introduzir armas para as crianças numa idade, para as crianças novas. But I do feel, eu acho que é irresponsável não praticar a segurança básica com qualquer coisa potencialmente letal. Armas, facas, fogo e aí por diante. Então ela vai falando aqui. Eu traduzi por alto para não demorar muito. Então aqui interessa as palavras. Introducing, que é uma palavra cognata, real, amigo sincero. Irresponsible, que é irresponsável. Introducing é introduzindo, apresentando. Practice, que é a palavra prática. Potentially lethal, são duas palavras universais. Palavras cognatas que têm o mesmo significado. Então eu coloquei as duas juntas. Potentially lethal, potencialmente letais. Basic, que é igual. Então são palavras que aqui, então começando o texto do Enem, a gente vê que, depois eu vou resolver no final a questão. Então são palavras que nos ajudam, até aqui já dei aula disso, não tem nada de novo não. Continua aqui. How can anyone justify leaving guns lying around, unlocked and possibly loaded, in a home with 2 young children? Como pode alguém justificar que se deixe armas rodando, né, destravadas e possivelmente carregadas numa criança, num lar, numa casa com 2 crianças? Então ela faz isso, a menina de 5 anos, a arma disparou, matou a menina de 2. Isso aconteceu em 2006. Então, continuando com a palavra possibly, possivelmente, que então não tem novidade nenhuma não. Palavra cognata. Aqui ela vai falando, continuando o texto. Então você tem a palavra family, tem a palavra to occur, que é ocorrer, comfort, tem a palavra que é igual difficult, igual victim. Potential, simple accident, acidente simples. Então aqui todas as palavras são um texto que praticamente não traz essa novidade que a gente se propõe na aula de hoje, porque as palavras são iguais. Então vamos lá. I hope this doesn't have to happen several more times for legislators to realize that something needs to be changed. Então eu espero que isso não tenha que acontecer várias vezes para os legisladores compreenderem que alguma coisa precisa ser mudada. Então você tem legislator, que é legisladores. Essa palavra é igual. É também aquelas palavras cognatas. Eu quis chegar aqui. Apareceu uma que eu preciso. To realize that something needs to be changed. Não é para realizar que alguma coisa precisa ser mudada, né? Aí aparece o primeiro falso. To realize não é realizar. To realize é to understand, to comprehend. Então, isso pode, muito importante numa questão do Enem, você ler uma palavra daí e entender errado. Tem casos que não, mas vocês vão ver alguns casos que a palavra falsa amiga era tão falsa que é o contrário. Vocês vão entender mais no final, vão até achar engraçado alguma coisa, umas palavras de puxar e empurrar, que é o contrário de puxar e empurrar, a palavra ela é bem traiçoeira. Mas aqui você já vê, realize, que é compreender. Então a primeira, eu peguei o texto que todas as palavras do texto são cognatas, mas há uma que é a falsa. Entendeu? Então a gente tem que fazer muita atenção, às vezes depois fazer uma lista dessas palavras para memorizá-las e para não deixar cair nessas armadilhas. Então vamos continuar aqui. Então vamos dar alguns exemplos, some examples. Essa também é muito grande, já pegou. Essa já me pegou há muito tempo. To pretend não é pretender. To pretend é fingir. Olha que diferença. Então, ó, she pretended she was sick. Ela fingiu, bem diferente. Ela fingiu que estava doente. Então pregou a mentira e falou que estava doente. Por quê? Pretender mesmo em inglês é to intend. Então, você diz, I intend to be an engineer. I intend to study engineering.
Então, eu pretendo estudar, ser um engenheiro, eu pretendo estudar engenharia. Então, aqui ela é bem traiçoeira também. Então, mas é uma coisa assim, não são tantas, não. As outras que são iguais, são amigas, são muito mais. Então, vamos a outra palavra, library. I went to the library to borrow a book. Fui na livraria para pedir um livro emprestado. Library não é livraria, porque livraria é bookstore. Library é biblioteca, mas parece. Library. Isso aí é livraria, não é. Então é outra falsa também. Essa pega demais. Lunch. Lunch não é lanche. Lunch é let's have lunch. We're hungry. Estou com fome. We're hungry. Let's have lunch. Lunch é almoço. Porque a palavra lunch eles falam snack. I have a sandwich or something like that. Então eles falam lunch é um almoço, não um sanduíche, né? Parents, essa pega demais. Parents, você fala, eu sei, parente. Não. Parents são os pais. How are your parents? Como estão seus pais? Are they in a good health? Uma pergunta mais ou menos assim. Porque o parente é relative. Então, parente em inglês é relative. E parents, que parece muito, é pais. Essa também é bem que pega. Content. Content e não contente. Essa não dá para confundir muito, porque content a gente vê muito em livro. Table of contents, que é lista de conteúdos que tem num livro, um livro de inglês ou na gramática. Então, é o conteúdo que está no livro, tipo um índice, né? Então, essa não pega muito porque ela é substantivo e aqui o content é adjetivo, tá? No francês também tem essas palavras também. Muitas igual à língua inglesa. Então, continuando. Costume, que a gente fala muito no Halloween. I intend to choose my costume for Halloween. Então, children generally they choose their costume to Halloween. For Halloween. As crianças geralmente escolhem suas fantasias, então não é costume. Costume é a palavra customs, que pode ser também a palavra alfândega em inglês. Costume é fantasia. Eu dei exemplo aqui de custom, que são os costumes, e no plural é alfândega. Então essa pega demais. Actually, realmente, e não atualmente. Então, atualmente em inglês seria nowadays, for the present, for the time being, que a gente pode usar. Então, actually é realmente. Então, também ela pega. Lecture. Lecture não é leitura, mas lecture é palestra. Então, pode confundir, porque a leitura em inglês é reading. A outra, application. Application é inscrição. Tem muito, application form, ficha, formulário de inscrição. Fill the application form. Então formulário de inscrição. Então não é aplicação, é inscrição. Agora a gente usa a palavra também application para aplicativo, tá? Quais os apps, né? What are the best applications for qualquer assunto que você quiser lá. Então eles falam, há uma tradução que a gente vê muito errada, que é aplicação. Não é, o Photoshop é um aplicativo, ou sei lá, qualquer outro desses do celular interessantes, você fala, não aplicação, porque a tradução pode confundir. A gente fala, em inglês é application, mas em português é aplicativo. As palavras corretas, né? Que às vezes a pessoa entende, se falar aplicação, uma aplicação muito interessante para computador, para o Windows e tal, você entende, mas não é aquela coisa correta. Né? É aquela coisa que você entende, mas não é aquela coisa dentro do uso. Attend. I attend a 5-year English course. Eu frequentei um curso de 5 anos. I attend college. Eu frequentei a universidade. Então, usa demais isso. Mas não é atendi, não. É frequentei, to attend. Então, vocês verem que a lista ela é grande. Essa que é maior pega a pessoa.
e faz a pessoa, em outro país, dar uma nota. Push é empurrar. Puxar é to pull. Então você vê num lugar lá, push, e gente, eu vou puxar. E é empurrar. To pull, que é puxar, essa que pega mais a pessoa dá um vexame, dá uma manota, que em vez de empurrar a porta, está escrito ali na porta, push, empurrar a pessoa, está puxando lá e a porta não abre. Então isso aqui é bem, para pegar mesmo, ela é bem traiçoeira, ela é para pegar a pessoa, push. Então push é empurrar, eu confundo às vezes, até hoje, mesmo sabendo eu confundo. To shoot, atirar, filmar, fotografar e não chutar, porque parece com chutar, mas não é. Shoot, atirar, ou fotografar, ou filmar. Exquisite. Exquisite não é esquisito, não. É excelente, uma coisa fina, uma coisa de muita qualidade, muito sofisticada, exquisite. Tax, taxas e não táxi, porque a palavra táxi é taxi. Pasta, massa, macarrão e não pasta. Então eles falam muito pasta, se referindo ao macarrão. Physician, médico, e não físico, porque o físico é physicist. A gente vai ver depois continuando. Legend, lenda. Ué, não é legenda não? Legenda é subtitle. Então você vai ver um filme, vai ver o filme com o subtitle. Convict, réu e não convicto. Então não é a notícia lá é o convicto lá no julgamento, não é convicto não, é o réu. Convict. Curse, maldição. Filmes de terror, The Curse of the Mummy, a maldição da múmia. Então não é curso não. Principal. Principal é o diretor de escola e não principal. Accent, sotaque não acento. What's your accent? Does she have an American or British accent? Ela tem um acento, sotaque americano ou britânico, então é sotaque não acento. Sensible, sensato e não sensato, porque sensível é sensitive, essa também dá uma gradação interessante. Retired é aposentado e não retirado. Retirado é outra coisa, removed, retirado. Então são palavras, uma lista interessante. Então pegando aqui esse exercício, vegetables are too expensive, even on the market. Os legumes estão caros demais, mesmo no mercado. At the moment ou actually? Então a gente vai fazer at the moment, porque actually é realmente, né? Não é atualmente. Então eu quero atualmente no momento. Então at the moment, vegetables are too expensive, even on the market. Vamos ver o 2. This actress is older than she looks. Is actually realmente mais velho do que ela parece, do que ela aparenta, né? 3. Einstein was a very famous physician ou physicist. Então, essa é bem pequena. Eles usam em inglês, he's a doctor, usado como médico, a palavra physician. Mais usado comumente é o doctor. Mas usado também a palavra physician. Então eles falam physician e physicist. Então Einstein was a physicist e não a physician. Não um médico, ele era um físico. Tá? Então a gente diz aqui, se alguém referisse a algo como comprehensive, essa pessoa está referindo a algo capaz, compreensivo, abrangente ou ilusório. Essa palavra aqui eu vou falar com você, eu aprendi quando estava preparando essa aula. Eu não sabia dessa palavra, porque é muito comprehensive, é compreensível, é inteligível, algo que seja fácil de se entender, não, é abrangente, é bem diferente. Então, né? Então, a palavra comprehensive, que é um falso amigo também, ele é um assunto abrangente e não compreensivo. Aí a gente tem aquele artigo que eu peguei, que ela fala da carta, né, que eu peguei para dar os exemplos dos falsos amigos. Então ela fala, a pessoa fala, e carta ao editor, né? Então a questão que é da parte que é a certa seria expor sua indignação com a negligência de portador de arma. Então ela quer dizer isso,
que ela ficou muito indignada, mas isso aqui não nos interessa, né? Eu peguei mais para tirar, como não deu tempo de explicar isso aqui tudo, essa interpretação, mas o nosso motivo da aula foi falsos cognatos. Thanks for watching. Thanks for your attention and see you next class.